Senhor, graças a Deus, mais um domingo estudando a palavra do Senhor, no dia do Senhor, o servo do Senhor estudando a palavra do Senhor. E neste domingo estaremos estudando uma lição muito abençoada, celebrando a palavra de Deus. É a nossa lição de número 11. Já estamos quase finalizando este estudo no livro dos Salmos. O nosso texto áureo, ele é um versículo muito conhecido de todos nós, o Salmo de número 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A verdade aplicada nos diz assim: os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Estaremos estudando no primeiro tópico um salmo sobre a palavra de Deus. No segundo tópico, algumas qualidades das Escrituras. E no terceiro tópico, os benefícios das Escrituras. Nossa introdução, o nosso comentarista, ele foi muito feliz em fazer esta introdução e ele disse o seguinte: o Salmo 119 revela a importância de conhecer, meditar e seguir a palavra de Deus. Ensina-nos os benefícios de ter uma vida pautada nos preceitos do Senhor e qual é o caminho daqueles que têm uma aliança com Deus. Eu quero só destacar três coisas nessa introdução, quando ele diz sobre a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. E nós bem sabemos que quem conhece a palavra do Senhor, o Senhor guarda e livra. Quer ver o que diz aqui em Provérbios, no capítulo 2, versículo 9? Preste bem atenção nestes versículos que eu irei comentar com você, ler com você. Provérbios 2, 9 em diante, diz assim: se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio, e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal. Assim, você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras, pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado, pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Pessoas desonestas em quem não se podem confiar. Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. Até o versículo 16. Então vocês veem aqui a importância de nós conhecermos a palavra do Senhor. E aqui também ele diz, conhecer, meditar na palavra do Senhor. E nós sabemos que a importância de nós meditarmos na palavra de Deus, encher o nosso pensamento e durante o dia todo, não somente uma vez por semana, no domingo, no culto ou na escola dominical, mas diariamente nós pegarmos a palavra de Deus, ler a palavra, meditar na palavra e aquilo durante todo o dia. Você bem se lembra do Salmo de número 1, logo no primeiro capítulo dos Salmos, diz assim que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é muito importante. E
No Salmo também de número 119, versículo 97, diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Então, meus queridos irmãos, como é bom nós, durante o dia, encher a nossa mente, encher o nosso coração com a palavra do Senhor. E ele também, além de conhecer a palavra, meditar na palavra, mas ele também nos fala algo interessante, que é praticar a palavra. Não adianta nada nós termos o conhecimento, não adianta nada nós ficarmos pensando nesta palavra se nós não obedecermos a palavra. Então, ele fecha aqui falando sobre a importância de nós, além de conhecer, meditar, mas também praticar a palavra do nosso Deus. Nós vemos aqui também, meus amados irmãos, nesta lição, que logo no primeiro tópico, nós vamos ver aqui, identificar algumas das principais características deste salmo. Ao longo do seu desenvolvimento, algumas palavras são designadas para a palavra lei, para a lei, também como sinônimo de palavra de Deus ou escritura, revelando as distintas possibilidades do seu emprego. E uma pergunta nós precisamos nos fazer, toda vez que você escuta esta expressão, lei do Senhor, você sabe exatamente o que significa isso? O entendimento correto desta expressão vai nos ajudar a entender melhor o que o salmista está dizendo nos vários momentos que ele se referiu à lei do Senhor. E nós vamos, bem rapidamente, falar um pouquinho sobre algumas expressões, alguns termos sinônimos da palavra de Deus, da lei do Senhor. Primeiro, eu quero falar sobre escritura, e a nossa lição também vai nos falar um pouco destes termos, mas a escritura é, de longe, o termo mais comum usado em referência ao Antigo Testamento. De acordo com Paulo, toda a escritura, Antigo Testamento, é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. E o próprio Senhor Jesus disse: a escritura não pode ser anulada. João 10:35. Mas também é usado também palavra de Deus. E essa expressão, que aparece menos comumente, mas talvez seja a alusão mais forte à inspiração divina do Antigo Testamento. Em Marcos, no capítulo 7, versículo 13, Jesus acusou os fariseus de invalidar a palavra de Deus e empregou a expressão como sinônimo das Escrituras. E também um outro termo, lei. Em geral, a palavra lei é uma forma abreviada de lei de Moisés. Neste caso, a lei representa apenas os 5 primeiros livros das Escrituras judaicas. No entanto, em certos casos, a palavra lei se aplica a todo o Antigo Testamento. E nós temos, por exemplo, João 10:34, 12:34, 15:25, Atos capítulo 25, versículo 8 e 1 aos Coríntios 14:21. Jesus empregou o termo lei, referindo-se claramente à totalidade dos documentos inspirados por Deus, a que se dá o nome de Antigo Testamento. Mas também um outro termo, a lei e os profetas. Esta expressão também, ou Moisés e os profetas, é o segundo título mais comumente atribuído às escrituras judaicas. É a designação que ocorre dezenas de vezes no Novo Testamento. Jesus a usou 2 vezes em seu famoso sermão, em Mateus capítulo 5, versículo 17 e o 7, versículo 12, afirmando ter vindo à terra para cumprir a lei e os profetas. Nós vamos ver outras expressões, outros termos nessa lição, e logo aqui na nossa
fechando então aqui a nossa conclusão, o nosso comentarista ele diz: o Salmo 119 nos instrui a respeito da palavra de Deus. E ele finaliza dizendo o seguinte: quem anda na verdade jamais andará em trevas. Isso é o que nos disse aí o nosso texto áureo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós vamos aprender muito com os nossos professores, nós vamos neste momento orar para que o Senhor continue falando conosco e nos abençoando mais nesta lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar. Amado, soberano, eterno Deus, queremos agradecer a Ti, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Usa cada um dos professores, continua falando conosco, assim como o Senhor já tem falado através da Tua Palavra. Ó meu Deus, continua falando, usando cada um dos professores. Muito obrigado, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você, meu querido irmão, minha querida irmã, e tenhamos todos uma excelente aula dirigida pelo Santo Espírito de Deus. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Paz do Senhor, meus amados irmãos, eu quero aqui nesse momento agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de ter uma revista tão abençoada, né? Nesse período de tantas dificuldades que nós estamos enfrentando. E Deus preparou para nós estudarmos sobre Salmos. Especificamente hoje, eu me sinto muito feliz pela oportunidade de estarmos aqui estudando juntos sobre a Palavra de Deus, celebrando a Palavra de Deus. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o tópico 1, que fala sobre um salmo sobre a Palavra de Deus. E o salmo que está sendo estudado hoje é o salmo de número 119, onde o comentarista da revista, onde o autor destaca a importância que o salmista traz para o nosso estudo dentro do Salmo 119, a importância que o salmista traz, né, o amor que ele tinha pela palavra de Deus. E no tópico 1, a nossa revista, eu vou estar lendo alguns tópicos da revista para nós fazermos a leitura na sua casa também, nós acompanharmos juntos. E o tópico 1 fala, um salmo sobre a palavra de Deus. Este gigante salmo é uma joia preciosa. É interessante, irmãos, que nós estamos falando aqui do maior capítulo da Bíblia, do maior salmo da Bíblia. Ele é um pouquinho realmente grande, e o comentarista chega até a dizer que esse gigante salmo é uma joia preciosa. E eu quero já de início te convidar a que você, após a escola dominical, se ainda não fez, mesmo que já tenha lido a Bíblia outras vezes, que você destaque um tempinho do seu tempo, que você pare um pouquinho para que você possa meditar, né? Ler todo o Salmo 119 novamente e meditar na profundidade, na riqueza, né? Quando o comentarista destaca que é um salmo sobre a palavra de Deus, nós vemos aqui em todos os seus versículos praticamente o salmista se voltando para a palavra de Deus, o salmista destacando que a sua riqueza, que a alegria do seu coração, que lhe traz força, que lhe traz vigor, é se voltar para a palavra de Deus. Então você que tem a sua Bíblia na sua casa, você que já teve a oportunidade de ler, eu quero te convidar a reler, e a você que não teve a oportunidade de ler esse salmo inteiro ainda. São apenas 176 versículos, né? Vamos parar um tempinho do nosso dia, dos nossos afazeres, e mergulhar nessa profundidade, que é meditar sobre a palavra de Deus. É interessante, irmãos, quando nós falamos sobre o Salmo 119, ele é um presente de Deus para nós que somos amantes da palavra de Deus. Ele tem uma profundidade de riquezas para nós, ele nos traz à mente um desejo ardente de estudarmos cada vez mais a palavra de Deus, meditarmos cada vez mais na palavra de Deus, de nos voltarmos cada vez mais para a palavra de Deus. E é interessante que o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele falando sobre o Salmo 119, no início do versículo 1, ele chama a atenção e diz o seguinte, olha, o salmista expressa um profundo amor a Deus pela palavra, meditar nela e, mediante ela, orar.
A profundidade que o salmista nos chama a atenção para que nós mergulhemos na palavra de Deus. O desejo do salmista ao escrever esse salmo era mergulhar cada vez mais nos estatutos, na lei de Deus, conhecer na profundidade a lei de Deus. E ele chega a dizer ainda, o comentarista do Bíblia Estudo Pentecostal, ele nos ensina que só cresceremos em graça e em retidão, à medida que o nosso amor crescer por ela. Ou seja, nós só vamos alcançar mais graça, mais retidão, viver uma vida plena daquilo que Deus espera de nós, à medida que nós também nos voltemos para a palavra de Deus. Então, o salmista, nesse Salmo 119, ele destaca o seu amor pela palavra de Deus, o seu desejo pela palavra de Deus e a sua vontade que a palavra de Deus seja realmente o alicerce da sua vida. E isso é um convite para nós, né? Vivemos dias tão difíceis, estamos passando aí por uma pandemia que na história recente nunca se ouviu falar, envolvidos em crise política, crise econômica, em tantas crises, ouvimos falar tantas vezes no noticiário de crise. Mas o salmista ele nos faz um convite nesse dia, crescer na palavra de Deus, aproveitar esse momento que muitas vezes estamos dentro das nossas casas, sem oportunidade de sair de casa, sem a possibilidade de sair de casa, para crescer na palavra de Deus. E voltando aqui para o tópico 1, o comentarista chega a dizer, contém ensinamentos profundos a serem meditados diariamente. É interessante, quando eu estava lendo sobre essa parte, me veio à mente o Salmo 1. A gente está falando de Salmos, eu quero ler apenas 2 versículos, Salmo 1, versículo 1, versículo 2, que justamente fala sobre a meditação, justamente fala sobre nos voltarmos para a palavra de Deus. Olha que interessante. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, versículo 1, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a Bíblia aqui está nos chamando a atenção, o Salmo 1, nesse versículo, ele está nos convidando a sermos felizes, porque a palavra bem-aventurado, ela destaca, ela nos traz à mente o que é ser feliz. A pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz. E ele nos convida, seja feliz, né? não andando segundo o conselho dos ímpios e tudo mais. E logo no versículo 2, ele fala dessa pessoa que é bem-aventurada, porque ele chama a atenção o seguinte, olha, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o comentarista, quando ele nos chama a atenção, que contém ensinamentos profundos para nós meditarmos, para que sejam meditados diariamente, me veio à mente também o que o salmista no Salmo 1 está nos chamando a atenção, que o nosso prazer, eles deve estar primeiro em meditar na lei do Senhor. E o versículo 2 do Salmo 119 ainda nos fala o seguinte, bem-aventurados, né, os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo coração. Então, felizes, bem-aventurados, são aquelas pessoas que guardam no seu coração. A palavra de Deus, ela é de uma riqueza tão profunda que não basta apenas fazer uma leitura corrida da palavra de Deus. Eu preciso ler, mas eu também preciso meditar. Eu preciso me aprofundar nas riquezas que as Sagradas Escrituras trazem para mim. E é isso que o Salmo 119 vai nos convidar nesse dia. Avançando aqui no tópico 1.1, chama a atenção que ele é um salmo acróstico. Né? O Salmo 119 é um salmo acróstico na modalidade abecedário. O que significa isso? O acróstico, o salmista ele escreve esse salmo utilizando todas as 22 letras do alfabeto hebraico. Né? Como nós temos o nosso alfabeto de A a Z, o alfabeto hebraico ele é composto de 22 letras, e o salmista usa, quando ele fala aqui que é um acróstico em forma de modalidade abecedário, em cada um das suas letras do alfabeto hebraico, são escritos 8 versículos, ou seja, do 1º ao 8º versículo é uma letra do alfabeto. E assim sucessivamente, de 8 em 8 versículos até o final. E isso nos chama a atenção, comparando, é como se nós pegássemos, por exemplo, a letra A do nosso alfabeto e escrevêssemos 8 versículos dela. O salmista organiza, voltando para a revista, as 22 estrofes
dividindo-as em conformidade com as letras do alfabeto hebraico. Segundo nota da Bíblia de Estudos NVI, o autor tinha um tema que enchia a alma tão grandioso, como a própria vida, que abrangia o comprimento, largura e profundidade no andar das pessoas com Deus. É interessante quando o comentarista coloca isso aqui, porque o autor ele entende a necessidade da profundidade do amor que ele tinha pela palavra de Deus e a grandeza da palavra de Deus, que ele sente uma necessidade de escrever versículos e para que fosse memorizado de uma forma mais fácil usando o próprio abecedário, o próprio alfabeto hebraico. Isso facilitaria a memorização, facilitaria o entendimento. E é interessante, irmãos, que um ponto que me destaca aqui quando o autor fala sobre abranger o comprimento, largura, profundidade das pessoas com Deus, é que o autor, na minha visão, eu acredito que o autor também da revista tenha pensado dessa forma, para expressar o tamanho do amor que ele tinha pela palavra de Deus, o alfabeto era tudo que ele possuía ali no momento, para que pudesse fazer com que fosse expressado realmente o grande amor que ele tinha pela palavra de Deus. E usando essa própria frase que o comentarista usa aqui, eu quero ler aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 17 ao 19, onde nos fala: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Glórias a Deus! O que o Senhor espera de nós, ao meditarmos no Salmo 119, é que nós possamos conhecer a palavra de Deus, é que nós possamos nos voltar para a palavra de Deus e que nós possamos, na profundidade com Deus, ter esse conhecimento do amor de Deus por nós. Quanto mais amor eu tenho pela palavra de Deus, quanto mais amor eu demonstro pela palavra de Deus, mais eu vou conhecer o seu autor, mais eu vou conhecer a Cristo. E com uma vantagem, irmãos, quando nós pegamos um livro, por melhor que ele seja, por mais que você goste desse livro, dificilmente você vai ter oportunidade de ter o autor sentado do seu lado, te explicando detalhadamente o que ele esperava com aquele livro que você entendesse. Mas com a palavra de Deus existe uma diferença. O Espírito Santo de Deus está ao nosso lado. E ao meditarmos na palavra de Deus, ao mergulharmos na palavra de Deus, nas profundidades das Sagradas Escrituras, nós vamos ter a rica oportunidade de pedir ao Espírito Santo de Deus que esteja ao nosso lado nos orientando, nos trazendo luz, nos trazendo entendimento sobre aquilo que nós estamos lendo. Então aproveite essa oportunidade, Vamos aproveitar essa lição de hoje para entender aquilo que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Bom, voltando aqui ao tópico 1.1, não bastaria para isso nada menos que todo o poder da linguagem. É o que nós falamos acima, que o comentarista ele usa todo o poder que ele tinha de linguagem nas suas mãos, tudo aquilo que estava nas suas mãos para escrever, e utiliza ali o abecedário hebraico para justamente tentar expressar a gratidão a Deus, expressar o amor a Deus através da sua palavra. Os 3 primeiros e os 3 últimos versículos foram projetados para serem, respectivamente, a introdução e conclusão da presente obra literária. O autor, o comentarista aqui deixa para nós um texto na Revista do Professor, um suplemento na Revista do Professor, que diz o seguinte: o autor era um israelita apaixonado pela palavra de Deus, gostava de meditar nela, construindo lições para um viver diário, viver em comunhão. É uma meditação diária. Assim como o meu corpo físico precisa de alimento, eu preciso tomar o café da manhã, eu preciso almoçar, eu preciso jantar, eu preciso me alimentar ao longo do dia e todos os dias eu preciso me alimentar para que eu tenha vida, para que eu continue vivendo. Da mesma forma, a nossa vida espiritual precisa desse rico alimento, dessa riqueza de alimento
que é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, sem o alimento da palavra de Deus, nós corremos um sério risco de ficar raquíticos, ficar fracos, né? Ficarmos como aquelas pessoas que já não têm forças nem para caminhar. Porque uma pessoa que está sentindo fome por muito tempo, ela perde os nutrientes do seu corpo, ela fica tão fraca a ponto de não conseguir mais caminhar. E na nossa vida espiritual é o mesmo conceito. Se eu deixar de me alimentar na palavra de Deus, se eu deixar de me voltar para a palavra de Deus, eu corro o risco de ficar sem nutrientes e até mesmo deixar de caminhar na presença do Senhor. Então, esse salmo, o tópico 1.1, tópico 1, sobre um salmo sobre a palavra de Deus, é um convite a nós voltarmos. Reconhecia, ainda no suplemento professor, com humildade que já andou por caminhos errantes, mas por meio da palavra de Deus descobriu os frutos de uma vida correta, de acordo com a Bíblia de estudo, de aplicação pessoal. Este é o maior salmo e o capítulo mais longo da Bíblia. Pode ter sido escrito por Esdras depois que o templo foi reconstruído. Como uma reiterada meditação sobre a beleza e a importância da palavra de Deus para nos manter puros e crescermos na fé. Então, voltando ainda, que o salmista ele destaca que por algumas vezes ele andou por caminhos errantes, mas através da palavra de Deus ele teve a sua vida transformada. E é interessante, irmãos, quem sabe até mesmo você que está visitando um parente que está assistindo esse vídeo agora dessa escola dominical, né? Quem sabe você está fraco na fé. Eu sei que talvez possa estar chamando a atenção de uma coisa que não esteja muito aqui na revista, mas eu quero destacar, até mesmo você que está participando da escola dominical, na sua casa agora, a Bíblia é alimento. Se você se encontra fraco, a Bíblia pode trazer alimento espiritual. E esse nos fortalecer nessa caminhada. É o que o Salmo 119 nos chama a atenção. O salmista ele destaca dessa forma. Bom, partindo aqui para 1.2, né, onde fala sobre a lei e o testemunho. Mas antes, uma frase que me chama a atenção, o autor ele utiliza ali o poder já comentei sobre isso, que ele utiliza o poder do salmo para expressar toda a sua alegria. E nós vamos realmente expressar o nosso amor a Deus quando nós expressarmos o nosso amor pela palavra de Deus. Só conheceremos a Deus se conhecermos a sua palavra. No tópico 1.2, onde fala aqui sobre a lei e o testemunho, a palavra Torá é o primeiro termo utilizado pelo salmista para designar a palavra de Deus. E andam na lei do Senhor. Salmo 119, versículo 1, né, onde fala lá para nós: bem-aventurados que trilham caminho retos e andam na lei do Senhor. A palavra de Deus é uma ordenança estabelecida por Deus, promulgada por Ele para regular a conduta do homem. Aqueles que não a observam sofrerão as devidas sanções. Eu quero destacar aqui Hebreus capítulo 4, versículo 12, para nós comentarmos sobre essa frase que nós lemos. E Hebreus capítulo 4, versículo 12, chama atenção para o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, no mais profundo do ser humano, aonde a medicina não consegue ir, aonde o médico, por mais especialista que ele seja, ele não consegue chegar, mas a palavra de Deus ela chega, e ela vai até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir o meu pensamento, os pensamentos e as intenções do coração. Aquilo que o homem planejou somente na sua mente, a palavra de Deus, ela é apta para discernir. E é justamente o que o comentarista está colocando para nós aqui. A palavra de Deus é uma ordenança estabelecida por Deus, promulgada por Deus. Aqueles que não observam sofrerão as devidas sanções. Né?
É interessante, irmãos, ao ler esse texto, eu me lembrei do nosso pastor presidente, pastor Moisés, na celebração da Santa Ceia, quando ele está lendo lá 1 Coríntios, né, capítulo 11, e onde chega na parte, no versículo que fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E o pastor faz questão de destacar que o examinar que a Bíblia diz não é examinar aos seus próprios olhos, naquilo que a sua própria mente acha que é certo ou errado, mas examine-se o homem a si mesmo a partir da palavra de Deus. Nós devemos fazer esse autoexame, pautados na palavra de Deus. Nós devemos examinar como anda a nossa vida, a nossa conduta, os nossos atos, pautados na palavra de Deus. Aqueles que não observam sofrerão as devidas condições. A segunda designação consiste em testemunho. Primeiro é a lei, né? Aquilo que nós devemos seguir. E o segundo é o testemunho. A segunda designação consiste em testemunho. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos. A palavra de Deus comprova os seus atos e a sua maneira de agir dá prova a sua existência. E é interessante que me veio à mente uma frase que nós só vamos conhecer a Deus se conhecermos e meditarmos em sua palavra. Nós só conhecemos a Deus através dos testemunhos da sua palavra. Eu só posso dizer que vivo uma vida de comunhão plena com Deus. Sim, eu preciso orar, eu preciso viver em comunhão com os meus irmãos, mas eu só conheço a profundidade de Deus se eu conhecer a sua palavra, se eu meditar na sua palavra. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, nos chama a atenção. Errais não conhecendo as Escrituras. O homem erra, o homem peca por ele não conhecer aquilo que Deus deseja para ele. E como conhecer os desejos de Deus para a minha vida? Através da sua palavra. Esse é o convite, mais uma vez, para nós. No suplemento aqui do professor, o comentarista diz, de acordo com o comentário bíblico NVI, a lei não é apenas uma referência à legislação ou ao Pentateuco, mas de forma bem abrangente inclui tudo o que Deus revelou acerca do seu caráter e propósito. E o que ele queria era que o ser humano fosse e fizesse. Então a Bíblia nos revela o caráter de Deus. E com o caráter de Deus, os desejos de Deus, para que nós possamos seguir aquilo que ele deseja para nós. Propósito que nós fomos criados. Os desígnios de Deus para a nossa vida. E nós caminhando aqui já para o final, tópico 1. 1.3. Os teus mandamentos e os teus estatutos. Outra designação utilizada para denominar a palavra de Deus consiste em mandamentos, ou em algumas versões, preceitos. É interessante que o comentarista aqui destaca que o Salmo 119 ele designa a palavra de Deus, ele dá nomes à palavra de Deus em vários nomes à palavra de Deus. E o autor João Moreno, né, do IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, no seu livro sobre livros proféticos, ele destaca que o Salmo 119, ele tem nomes dados à palavra no Salmo 119. Lei, estatutos, preceitos, decretos, mandamentos, palavra, palavra da verdade, justa lei e verdade. Todas essas palavras, no Salmo 119, chamam a atenção e ilustram a palavra de Deus. Era como se fosse o nome que nós damos hoje de Bíblia, que é o conjunto de livros. Bom, tu ordenaste teus mandamentos, Salmo 119, versículo 4. Né? Então, os mandamentos, estatutos do Senhor, a palavra do Senhor. Segundo o dicionário da Bíblia de Estudos, palavra-chave, a presente designação consiste em um substantivo masculino, que significa instrução. Olha que coisa maravilhosa. Toda vez que o comentarista está se referindo à palavra, aos preceitos, à palavra de Deus no Salmo 119, ele está se referindo, na verdade, à instrução, o manual do homem, o manual que a pessoa deve seguir para viver a sua vida aqui nessa terra. A raiz expressa a ideia de que Deus está prestando atenção à maneira como deseja que as coisas sejam ordenadas. Deus estabelece aos seus filhos a forma
como devem agir nas diversas circunstâncias da vida. É realmente o manual do cristão. É a bússola, né? É aquele guia, aquela orientação. Talvez trazendo para os dias mais novos agora, né? Antigamente poderíamos falar que era um mapa, mas trazendo para os dias mais modernos hoje, onde usamos GPS no nosso celular. Eu, quando quero chegar a determinado destino, eu ligo o GPS no meu celular e ele vai me conduzindo. Entra na rua tal, faz isso, faz aquilo. E a Bíblia, trazendo para uma linguagem mais moderna, talvez, para nós entendermos, é o GPS que você tem. Quando você ativa o seu GPS, que você aceita Jesus, você está dizendo lá, me conduz até o céu, porque eu aceitei Jesus. E a Bíblia é o mapa, o GPS que vai te conduzir, te direcionando em todos os caminhos até você chegar no céu. Glórias a Deus por isso. Outra designação consiste em estatutos. Esse termo reforça a ideia de obrigação das ordenanças estabelecidas por Deus. Os estatutos de Deus são eternos. Mateus 24:35 nos fala: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Em outras versões diz que passarão os céus e a terra. Tudo passará, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Amém? Né? E que nós possamos ser, como o salmista nos chama a atenção, que nós possamos confiar no Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor, aqueles que meditam na sua palavra, serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E apenas para a gente finalizar aqui, no comentarista do professor, sobre 1.3, a Bíblia da Escola Bíblica comenta que várias expressões usadas pelo salmista para se referir à palavra de Deus são tiradas do vocabulário da literatura sapiencial ou da linguagem dos tribunais, tais como lei, testemunhos, mandamentos, estatutos, juízo, palavra, preceitos, caminho, promessa. Todos esses termos são praticamente sinônimos e são empregados com a finalidade estilística de evitar repetições, para que ficasse bem gravado em nossas mentes, para que ficasse bem gravado nos nossos corações. São usados vários termos, né, para destacar os estatutos do Senhor. Então, sobre esse tópico primeiro que nós estudamos, a Bíblia, o Salmo 119, ele nos ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem. Se você quer ser bem-sucedido na sua vida espiritual, na sua vida física, em todos os aspectos da sua vida, nós devemos nos voltar para a palavra de Deus. Buscar meditar na palavra de Deus. E eu finalizo novamente dizendo lá no Salmo 1, versículo 2, onde fala que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, que esse Salmo 119, novamente convido a ler esse Salmo, e através do tópico 1, que fala que é um salmo sobre a palavra de Deus, nós possamos verdadeiramente, com o coração aberto e transbordante, entender que mesmo que ele tenha sido escrito, entendemos já que ele foi escrito de forma acróstica, que o alfabeto foi usado, o alfabeto hebraico foi usado, mas que a sua profundidade do que está escrito ali sirva como um mapa para as nossas vidas. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Paz do Senhor, amados. Chegamos então na lição de número 11, celebrando a palavra de Deus. Estamos nesse dia envolvidos com o estudo desse salmo majestoso e enorme, o Salmo 119. E então, amados, chegamos ao tópico de número 2 da nossa lição, que fala de algumas qualidades das Escrituras. Trata-se de um salmo que retrata o grande amor que o escritor tinha pela palavra de Deus. Ele procura descrever algumas qualidades das Escrituras que atestam a sua excelência. Outros salmos enfatiza mais o caráter e os feitos do Senhor, mas este destaca a sublimidade da palavra de Deus e a bem-aventurança de observá-la.
Vejamos no tópico 2.1 que nos fala de uma qualidade sublime da palavra de Deus, que é a justiça. Uma das qualidades da lei do Senhor é a justiça. Salmo 119, verso 75. O salmista afirma que os juízos de Deus não estão amparados apenas na legalidade, mas também na sua legitimidade. Podemos ter leis que seguem o procedimento, mas não observam os valores da sociedade em que foi inserida. Não obstante, a lei do Senhor é justa. Ela expressa a bondade e a benignidade dele para com a sua criatura. Ela avisa o bem, ela visa construir o caráter do ser humano e não o destruir. Muitas são as referências à justiça no Salmo 119. Enquanto toda justiça humana nada mais é do que trapo de imundícia, como diz o profeta Isaías no capítulo 64, verso 6, nós temos uma justiça divina santa, infalível, pura, operando em todo o universo desde sempre. Apesar de que se trata de uns atributos comunicáveis de Deus ao lado de outros conhecidos nossos como santidade, verdade, fidelidade, amor, bondade, sabedoria. Ou seja, em alguma medida nós podemos praticar a justiça, nos aproximando do ideal de Deus para as nossas vidas nesse quesito. Se nós pensarmos em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, vamos nos lembrar que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Veremos que a instrução para a justiça vem da própria palavra de Deus. Isso porque, como afirma o Salmo 89, verso 14, justiça e juízo são a base do trono do Senhor. E misericórdia e verdade é aquilo que vai adiante do seu rosto. Um colaborador nessa lição me disse que é interessante o fato de que a justiça é representada pela deusa grega Têmis, uma estátua vendada, representada na maioria das vezes com uma balança em suas mãos. A venda significa que ela não vê quando o fato acontece e julga com base naquilo que escuta. A balança, por sua vez, significa que ela será imparcial e dará a cada um o que é seu. A justiça humana é cega e por isso pode falhar, mas a justiça divina é proveniente de um Deus que tem olhos como chama de fogo, que é onisciente e onipresente e é impossível que cometa falhas. Ele sim retribuirá a cada um conforme as suas obras. Veja que o conceito de justiça predominante no período do Antigo Testamento era grandioso, era excelente. O papel da magistratura entre os judeus era magnificente. A tradição hebraica ensinava que uma sentença contrária à verdade afastava do seio de Israel a presença do Senhor. Sim, os judeus tinham a justiça em um alto patamar, mas leis e livros sagrados pouco valem quando a consciência se encontra cauterizada e os sentimentos estão pervertidos. Na época de Jesus, não houve no Código de Israel uma norma que escapasse à prevaricação dos seus magistrados. Rui Barbosa, discorrendo sobre a ilegalidade do processo jurídico instaurado contra Jesus, escreveu o seguinte: o quadro da ruína moral do mundo da época de Jesus parece condensar-se no espetáculo da sua justiça degenerada, invadida pela política, joguete da multidão e escrava de César. Rui Barbosa prossegue em seu discurso afirmando
que em todo o trajeto do julgamento de Cristo, o que se vê é o espelho de todas as deserções da justiça, corrompida pelas facções, pelos demagogos e pelos governos. A sua fraqueza, a sua inconstância, a sua perversão moral crucificaram o Salvador e continuam a crucificá-lo ainda hoje nos impérios, nas repúblicas, em cada um dos tribunais que sofisma, que dá aparência de verdade ao que não é verdadeiro, que logra, que ilude ou que tergiversa, no sentido de voltar as costas, que recua, que abdica, abrindo mão da verdade e da justiça plena. Toda a Bíblia nos chama de contínuo para a prática da justiça. Quem observa a palavra de Deus encontra nas suas páginas a motivação necessária para um viver justo, santo e que agrada a Deus. Ao exaltar a justiça divina, os salmos cumprem o seu papel fundamental de nos instruir dentro daquilo que Deus espera que aprendamos e que pratiquemos. Mas o item 2.2 diz que uma outra qualidade do Salmo 119, uma das suas qualidades expressivas, é nos apresentar a palavra de Deus como um doce. A outra qualidade da lei do Senhor é que ela é doce. Salmo 119, versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Veja que a lei do Senhor não é amarga, não é azeda, não é ácida, não é indigesta. A lei do Senhor traz contentamento, traz alegria, não traz peso, mas traz alívio. Nós encontramos nesse verso 103 do Salmo 119 a única referência à doçura da palavra de Deus, mas isso é trazido para a nossa meditação como uma das qualidades mais sublimes. Veja, o salmista declara seu prazer em observar a lei de Deus, porque ela não oprime, ela é alívio. A doçura da palavra de Deus produz contentamento. Ter a palavra de Deus como um doce, alimentar-se dela como se alimenta de uma iguaria, saborear e aproveitar cada porção, degustando com prazer, só é possível para quem descobre essa qualidade e se maravilha diante dela. Nem todos têm essa graça, mas quem tem esse contentamento, que é o estado de quem é saciado pela palavra de Deus e se sente satisfeito e em paz, também encontra o que muitos procuram e não têm: serenidade. Isso porque as palavras suaves são favo de mel, doces para a alma e saúde para os ossos, Provérbios 16, 24. E não há palavra mais suave e mais doce do que a palavra do nosso Deus. Mas há um outro lado da questão. Quando lemos Provérbios 9, 17, ali diz que águas roubadas são doces. E pão comido às ocultas é suave. Essa é a linguagem do inimigo das nossas vidas. Porém, o coração humilde e obediente sabe muito bem que o caminho da submissão à palavra de Deus é o único que conduz às águas que são realmente doces, ou ao pão que pode verdadeiramente ser chamado de suave. Aquele que deixa de atuar segundo a palavra do Senhor e começa a agir segundo a sua própria vontade, no tempo certo colherá os frutos resultantes da sua semeadura e precisa estar pronto para o que vai enfrentar pela frente. Isaías capítulo 5, 20 diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem das trevas luz, da luz, trevas.
e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai de quem assim procede. Mas vejamos ainda mais uma qualidade da palavra de Deus, que nos é oferecida pelo Salmo de número 119. Ele nos diz que a palavra de Deus é verdade. Ou seja, aquela palavra que é justiça, aquela palavra que é doce, ela também é verdade. O salmista declara que a lei do Senhor é verdadeira. Salmo 119, 142. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. A lei do Senhor não age em falsidade. É verdadeira. Os seus enunciados estão em conformidade com o fato, com a realidade, com aquilo que foi, com aquilo que é e com aquilo que será. Quando lemos nossa Bíblia e atentamos para a palavra que está sendo pregada nela, em santo temor e reverente devoção, a fé é despertada, a confiança é restaurada, a esperança é fortalecida. Como as Escrituras foram produzidas não por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1:21, elas possuem as verdades reveladas pelo Espírito Santo que precisam ser plantadas no nosso íntimo. São essas verdades que enchem a alma de vigor, de paz e de alegria. Elas renovam a mente, elas santificam a vida, elas inspiram bons sentimentos e propósitos elevados. Elas elevam o espírito à presença de Deus e o modelam à semelhança do caráter de Cristo. Salmos como o 119 ajudam no plantio dessa verdade em nós. A verdade da palavra de Deus é o motor que coloca toda a nossa vida em funcionamento. A palavra de Deus revela a devida conduta que o homem deve ter, de modo que, ao seguir a palavra do Senhor, não pisará em falso. Apenas seguindo pelo caminho da verdade, os nossos pés não vacilam, não tropeçam. Salmo 119, 30, escolhi o caminho da verdade e me propus a seguir os teus juízos. Isso é o que aprendemos no tópico de número 2, que fala apenas destas 3 qualidades, ao lado de muitas outras, mas o comentarista ressaltou essas 3: justiça, doçura e verdade, para que de posse dessas qualidades do Salmo 119, nós possamos aplicar às nossas próprias vidas, a adquirir e aprender a valorizar estas qualidades da palavra de Deus. Amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, dando sequência à nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a lição número 11, agora vamos ver o tópico 3 da lição Celebrando a Palavra de Deus, comemorando a Palavra de Deus, homenageando a Palavra de Deus. E para a base desse estudo, dessa escola dominical, é o Salmo 119, são 176 versículos, todos eles falando sobre a Palavra de Deus. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que observa. A palavra de Deus é excelente e é feliz aquele que observa a palavra do Senhor. Salmo 119. Quando nós lemos o Salmo 119, a gente observa o seguinte: o salmista está o tempo todo falando com Deus e fazendo menção à palavra de Deus. Ele fala com Deus e fala a respeito da palavra de Deus. Escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Ele fala com Deus e faz menção à palavra de Deus. O Salmo 119, então, é um salmo de exaltação à lei de Deus, uma celebração, uma exaltação, uma homenagem à palavra de Deus.
O precioso Salmo 119. Quanta riqueza tem nestes salmos! O maior capítulo da Bíblia, sem dúvida, mencionando a respeito da palavra do Senhor. Salmo 119 é uma oração de amor à palavra de Deus. O salmista abre seu coração perante Deus e coloca a sua homenagem, exaltando a palavra do Deus Todo-Poderoso. O Salmo 119 é um alfabeto de ouro. Nós vamos ver que cada estrofe, no início de cada estrofe, tem uma letra do alfabeto. Então o Salmo 119 também é chamado de o alfabeto de ouro. Salmo 119, felicidade. Já começa dizendo bem-aventurado, feliz, mais do que feliz. Salmo 119 dá uma ênfase muito grande à felicidade daqueles que observam a palavra do Senhor. Olha o Salmo, olha o versículo 1. Bem-aventurados que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado, mais do que feliz. Então agora iniciamos o nosso tópico 3, que é os benefícios das Escrituras. Já estudamos o tópico 1, 2 e agora no 3 estamos vendo quais são os benefícios das Escrituras. E nós vamos ver agora no decorrer desta aula. Após analisar as qualidades das Escrituras, é importante responder a seguinte questão: quais os benefícios aos que creem, amam e obedecem às Escrituras? É o que nós vamos ver nesse tópico. Quais são esses benefícios? O salmista também diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Entre todos os benefícios que Deus tem nos feito, Ele tem feito um grande benefício, que é revelar a sua palavra a nós, colocar à nossa disposição a sua palavra no nosso idioma, no nosso entendimento, e assim nós temos mais conhecimento desse Deus tão maravilhoso. Os benefícios por guardar a palavra de Deus. São grandes os benefícios para quem guarda a palavra de Deus. Não só ouve, mas guarda e pratica a palavra de Deus. Olha que bonito. Conversas em torno da palavra de Deus funcionam como um bálsamo para a cura, sabedoria para resolver problemas e paz para desentendimentos. Conversas em torno da palavra de Deus funcionam como bálsamo para a cura, sabedoria para resolver problemas e paz para desentendimentos. Como é bom conversar sobre a palavra de Deus. O Salmo 119, no versículo 92, diz assim: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já teria me destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Os benefícios da palavra de Deus para a tua vida, os benefícios práticos para a nossa vida, eles são práticos porque o nosso Deus é um Deus prático, e a palavra do Senhor no Salmo 119 tem ensinamentos muito práticos para a nossa vida. A leitura da palavra de Deus traz grandes benefícios sociais, felicidade e realizações que as faculdades do mundo não conseguem ensinar aos seus alunos com suas matérias seculares. A leitura da palavra de Deus traz grandes benefícios sociais, felicidade e realizações que as faculdades do mundo não conseguem ensinar aos seus alunos com as suas matérias seculares. Por quê? Porque a palavra de Deus é espiritual, é uma aplicação, é uma vontade de Deus para nossas vidas no reino espiritual. Grandes são os benefícios da crença num Deus prático. Nós servimos a um Deus prático, e o Salmo 119 nos mostra muito isso. Um Deus prático com palavras práticas para nós vivermos a prática do dia a dia. Aliança com Deus. A palavra de Deus é a aliança que Deus tem conosco. Antigo Testamento, Novo Testamento são alianças, e Deus trabalhou sempre com a humanidade através de aliança, e nós hoje vivemos a nova aliança instituída por Jesus Cristo. A nova aliança que nós vivemos. A Bíblia é a nova aliança, é uma aliança de Deus com o homem. As leis na Bíblia
Pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. As leis na Bíblia, pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. João escreveu: Senhor, por favor, mostra-me a tua vontade. Já mostrei, leia a palavra de Deus. É isso que o Salmo 119 mostra para nós. A vontade de Deus já está revelada na sua palavra. Deus, fale comigo por sua palavra. Então, se a vontade de Deus está revelada na palavra, Deus, fale comigo através da sua palavra. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E os benefícios intelectuais do estudo da Bíblia? Quanto nós temos intelectualmente aprendido ao ler a palavra do Senhor? O Salmo 119, cada verso sendo encimado por uma letra do alfabeto judaico, enseja aos pais e mestres que os seus filhos e discípulos deveriam ser alfabetizados com a leitura e o aprendizado deste salmo. O Salmo 119, como ele contém o alfabeto, muitas vezes os instrutores, ao ensinar as crianças, os jovens, adolescentes, usavam o Salmo 119 para ensinar o alfabeto. Então ele tem um valor intelectual também muito grande, o Salmo 119. A estrutura da literatura poética, uma organização acróstica, já vimos no outro tópico. Cada estrofe começa com uma letra diferente. Outra singularidade é a sua construção. Ele é uma espécie de acróstico, onde o seu texto é dividido em 22 estrofes de 8 versículos. Muito fácil de entender. 28 letras do alfabeto hebraico, 22 letras do alfabeto hebraico, 22 estrofes de 8 em 8. E assim é usado tanto intelectualmente como também para alimentar a nossa alma. Cada estrofe inicia-se com uma letra do alfabeto hebraico, Aleph, Bet, Gimel e etc. Aqui o alfabeto hebraico só trouxe para mostrar para vocês uma curiosidade muito interessante. Jesus disse: não passará nem um J e nem um tio da sua lei. A J é o Iot, é o nosso J, é a menor letra do alfabeto hebraico, e o tio é o menor sinal do alfabeto hebraico. Jesus disse: não passará da lei nem um J e nem um tio. Quando ele estava dizendo isso, ele estava exatamente dizendo: toda a lei de Deus é verdade. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Assim o Salmo 119 começa, sempre com uma letra, no caso aqui o Aleph, sempre repetidamente 8 linhas da mesma forma, repetindo a mesma letra, só para nós entendermos o que é um acróstico. 8 palavras básicas, ele usa 8 sinônimos para a palavra de Deus. Ele chama a palavra de Deus de lei, ele chama de ordenanças, ele chama de estatutos, ele chama de mandamentos, ele chama de testemunhos, ele chama de juízos, ele chama de preceito e ele chama de caminhos. Usa 8 sinônimos para a palavra de Deus. Agora sim, no 3.1, qual é o benefício da palavra de Deus? Primeiro, liberdade. Mas que liberdade é essa que a palavra nos fala? A palavra nos traz liberdade. Que liberdade é esta? Salmo 119, 45. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Esta expressão não sugere viver sem regras. A liberdade é resultado de viver procurando seguir os preceitos do Senhor. Esta liberdade é uma liberdade de aproximar mais de Deus através do preço que Jesus pagou por nós no Calvário. Então a palavra nos orienta a aproximar mais de Deus. Liberdade e bem-aventurança. Ser livre do mundo e membro do reino de Deus. Desligou do mundo, agora membro do reino de Deus. Ser livre do mundo
fruto e membro do reino de Deus é ser bem-aventurado, abençoado, feliz. A palavra grega traduzida por bem-aventurado significa bem-estar e prosperidade espiritual. Desligou do mundo e ligou com o reino de Deus, é abençoado, é feliz e tem prosperidade espiritual. Toda a criação de Deus deve obedecer à sua autoridade. Essa liberdade, ela está na nossa obediência a Deus. O que diz João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma liberdade de viver em comunhão com Deus. Trata-se da verdadeira liberdade operada por Jesus Cristo. Olha que João disse em 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha como é importante ele colocar esse verdadeiramente sereis livres, porque a liberdade de Deus é uma liberdade verdadeira. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Leia a Bíblia todos os dias para ouvir a voz de Deus. A liberdade descrita também por Paulo em Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. A liberdade que a palavra nos trouxe, não vamos agora ficar sob o jugo da servidão, mas viver uma liberdade por amor a Jesus Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Dois elementos desta liberdade. Primeiro, o rompimento do domínio do pecado, à medida em que os passos são guiados pela palavra e por ela firmados. O primeiro benefício, rompimento com o domínio do pecado, sai do domínio do pecado. E o segundo, o encontro com a sabedoria e visão maior do que aquela da pessoa que expande a mente. Dois benefícios: rompe com o domínio do pecado e o encontro com a sabedoria de Deus. Como vencer o pecado? O caminho para vencer o pecado é viver para trazer a glória de Deus. Deixou o pecado, agora vamos trazer a glória de Deus. E esta glória de Deus enche as nossas vidas e o pecado não tem mais valor, não tem mais influência, porque a glória de Deus preenche os nossos corações. Cada encontro que você tem com Deus, Ele tira algo seu e coloca algo dele. É isso que acontece. A cada dia, no processo de santificação, Deus vai tirando o que não agrada e vai colocando em nossa vida espiritual algo da parte de Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 119: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A palavra preenche o nosso ser, a nossa mente, e nós sentimos felizes e não temos influência do pecado, porque estamos guardando a palavra do Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele disse: vinde a mim todos. Mas muitos pensam neste versículo: muitos chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas veja a diferença. A diferença entre os chamados e os escolhidos é que os escolhidos disseram sim ao chamado. Deus chama todos, vinde a mim todos. Mas aquele que obedece a esse chamado de Deus, ele passa a ser um escolhido de Deus. Mas a chamada de Deus são para todas as pessoas, para estar na presença dele. Em verdade te digo, que a quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Morreu para o pecado, para as coisas pecaminosas, nasceu para o reino de Deus. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. A conversão é no momento que está aceitando Jesus. A santificação é um processo de conviver com Deus a cada dia, separando das coisas que não agradam a Deus.
Deus, através da sua graça, nos concede o benefício de seu perdão e de sua salvação, mesmo sem sermos merecedores. Afinal, esse é o princípio da graça, um favor imerecido. A graça nos leva à presença do Senhor, porque a graça é um favor que nós não merecemos, e pela graça Deus vem nos redimindo e trazendo para a sua presença. Você foi chamado para fazer a diferença, por isso somos diferentes, porque nós, no mundo pecaminoso que nós vivemos hoje, cheio de adversidade, nós fazemos a diferença. Há uma demonstração dessa diferença. Deus me dê entendimento para que eu guarde a tua palavra e obedeça de todo o coração. O próprio Salmo 119 que estamos estudando. 3.2. Outro benefício da palavra é a estabilidade. Estabilidade é equilíbrio, firmeza, permanência, durabilidade. É a qualidade do que é firme. Então a estabilidade também é nos dada pela palavra do Senhor. O ser humano, ao estabelecer as suas alianças, busca ter estabilidade no relacionamento, na profissão e em outros aspectos da sua vida. A Bíblia, ela influencia-nos de uma maneira tal que nós buscamos essa estabilidade em todas as áreas das nossas vidas. E a palavra de Deus tem este poder. A estabilidade espiritual, amor, alegria, humildade, fé e outros também que nós vamos se tornar estáveis por causa da estabilidade que Deus nos dá através da sua palavra. O equilíbrio espiritual é que nos faz chegar cada vez mais perto de Deus. Este equilíbrio espiritual, esta estabilidade, essa constância na presença do Senhor, sempre crendo, sempre buscando, sempre lendo, sempre ouvindo a palavra do Senhor, esta estabilidade gera um equilíbrio e nós vamos nos aproximando do Senhor. Olha que pensamento. Ou este livro te faz afastar do pecado, ou o pecado te faz afastar deste livro. Então é este livro, a palavra do Senhor, que nos faz afastar do pecado, porque nós nos alimentamos da palavra de Deus e conhecemos a vontade de Deus. Olha que bonito. A distância entre você e a Bíblia revela a distância entre você e Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A distância entre você e a Bíblia revela a distância entre você e Deus. Então, quando nós nos aproximamos da Bíblia, automaticamente estamos nos aproximando de Deus. Embora a estabilidade proporcione conforto e segurança, é fato que as relações humanas podem mudar em um piscar de olhos por diversos fatores. Mas vejamos, a alegria da certeza cristã, ainda que haja mudança onde estamos vivendo, habitando, mas há uma alegria da certeza cristã, uma alegria de estar salvo, de ter a palavra de Deus conosco. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até quando? Até o dia de Jesus Cristo. Deus vai estar nos aperfeiçoando. A relação com Deus é diferente. O salmista descreve que continuava a meditar nos estatutos de Deus. Ele não meditou uma vez só, ele dizia: eu continuava a meditar na palavra de Deus. É um processo contínuo de aproximação de Deus. Ainda que a circunstância pareça querer afetar-me, continua a meditar nos seus estatutos. Salmo 119. Gratidão pelo conselho de Deus. Quantas e quantas vezes nós lemos da palavra do Senhor e o consolo vem, a resposta vem na palavra do Senhor. E às vezes nós estamos dizendo: Deus fala comigo, e Deus nos fala através da sua palavra. Você diz: olha, realmente Deus falou comigo. Salmo 119, versículo 23. Enquanto os príncipes se caluniavam e falavam contra mim,
o teu servo meditava nos teus estatutos. Enquanto eles caluniavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. A palavra de Deus revela quem é Deus, revela a vontade de Deus, ainda que sejamos simples, o entendimento vem para nós. É um dos grandes desafios do tempo presente, a capacidade de permanência para meditar. O nosso tempo já tem sido caracterizado pela liquidez, ou seja, tenho tempo, mas não tenho tempo para meditar na palavra do Senhor. E esse tempo deve ser criado, deve ser reservado para permanecer na meditação, porque o salmista diz que ele criava esse tempo, ele reservava esse tempo para meditar na palavra de Deus. Olha o que ele disse: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçastes. Quantas coisas inúteis! Ele diz: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que o Senhor traçou para mim. O salmista ensina a importância de não nos desviarmos da palavra de Deus, mesmo quando em turbulência ao nosso redor. Olha o que ele disse no versículo 24: também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Eu tenho prazer de ouvir os seus conselhos na tua palavra, eles são os meus conselheiros. É isso que ele queria dizer. Olha que bonito. Tire um tempo para fazer a sua alma feliz. Pare para meditar na palavra do Senhor. Deixa Deus falar com você. Tire um tempo para fazer a sua alma feliz. Alimenta a sua alma com a palavra, com a oração, com o cântico, com o louvor, com a reflexão, com a meditação. A palavra de Deus não passa. Mateus diz para nós assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aquele que faz a vontade de Deus permanece. Se a palavra permanece, quem está na palavra permanece na presença do Senhor. Olha aí, lâmpada para o meu caminho é a palavra do Senhor. João também escreveu na primeira carta dele: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, a palavra de Deus, ao ser recebida e obedecida, produz estabilidade, que é o benefício que a palavra de Deus nos traz. Um deles é a estabilidade, por causa da palavra de Deus em nós. A palavra de Deus é viva e exerce poder. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é viva e essas letras exercem um poder de influência em nossas vidas. 3.3, outro benefício da palavra de Deus: vida, e vida com abundância. Vida e vida com abundância. O salmista no Salmo 119, 25 diz: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra traz vida. Ler a Bíblia traz renovação, traz alegria, traz poder, traz unção, traz a presença de Deus. A palavra tem poder de vivificar. A Bíblia não é um livro comum, é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. O salmista acreditava que a palavra de Deus é fonte de vida e renovação. É fonte de vida e renovação. Todas as vezes que lemos da palavra de Deus, nós sentimos um renovar de Deus nas nossas vidas. O Salmo 119, versículo 111: os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Ainda no versículo 50: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. Está passando por luta, mas as promessas nos dão vida, nos dá força, nos dá alegria para caminharmos e continuarmos na presença do Senhor. Há uma íntima relação entre a vida e a palavra de Deus. Entre a vida e a palavra de Deus.
ouvir e cumprir para viver. Então a vida está ligada à palavra de Deus, ouvir e cumprir para viver. É isso que Deuteronômio 4:1 diz. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes e para que vivais. Cumprindo os mandamentos tem vida, se cumprirdes, vivais. Isso Deus falando em Deuteronômio para nós. Moisés usava muito o Shema Israel, ouve, ó Israel, ouve, ó Israel. Sempre que ele ia dar os seus sermões e os ensinamentos, ele dizia, ouve, ó Israel. Vivifica-nos, Senhor, segundo a tua palavra. Pela palavra de Jesus, Lázaro saiu da sepultura. Depois de 4 dias, Jesus chegou ante ao túmulo e disse, e tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com as faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o. Pela palavra de Jesus, pela ordenança de Jesus, Lázaro ressuscitou depois de 4 dias, por causa da palavra do Senhor. Por isso Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, porque elas têm poder. Isto é o que o salmista quer mostrar para nós no Salmo 119. A palavra traz vida, ela renova, ela traz vida, traz esperança, traz alegria, traz amor. Salmo 119, versículo 83. Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Esta é uma curiosidade que eu trouxe, porque está no Salmo 119, versículo 83. O salmista diz assim, eu já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. E o que é um odre na fumaça? O odre era feito do couro do animal, ali aquele ainda cru, e era colocado o odre em cima da fumaça, onde tinha o fogo, e ali ele ficava por vários dias, e naqueles dias ele ficava perfeito e pronto para usar. O odre é um processo que ele passa para ser um odre. Pega o couro do animal, coloca na fumaça, e ali acontece um processo de preparo do odre, até ele ficar bom. O salmista diz assim, eu estou como um odre na fumaça, eu estou como um odre, estou passando pela prova, pela luta, mas contudo, não me esqueço dos teus decretos. Ele diz, estou na luta, mas não me esqueço dos teus decretos, tá? Assim, já me assemelho como um odre na fumaça. Foi ele que disse no versículo 83. Assim como Deus pelo barro transforma o vaso, da mesma forma ele trabalha no odre. Isso é uma curiosidade do Salmo 119. Deus vai tirar o odre da fumaça, vai passar pela prova e ele vai usar o vaso, amém? Ele vai usar o odre, assim da mesma maneira o vaso. Deus não junta cacos, Ele nos amolece e faz de nós um vaso novo. Então o processo do odre é semelhante ao processo do barro. Todos dois passam pelas mãos do Senhor para serem úteis nas mãos do Senhor. A palavra de Deus gera nova vida. Olha o que Pedro escreveu: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Salmo 119, versículo 50. Olha que maravilha: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Ela me dá vida, ela me vivifica. O salmista estava se sentindo extremamente abatido, e ainda assim ele crê no poder vivificador de Deus por intermédio da sua palavra. Estava passando por uma situação difícil, mas ele continuava crendo que a palavra ia trazer vida para ele, renovação.
Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade, as coisas vãs, e vivifica-me no teu caminho. Salmo 119, que estamos estudando. Lembremos-nos que num contexto de sem forma e vazia, trevas, aí Deus disse lá no início, quando tudo era trevas, e disse Deus, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. De toda a criação de Deus, a primeira coisa que Ele criou foi a luz, haja luz. Então na criação, a primeira coisa que Ele fez foi luz, e é o que a palavra traz para nós, luz para a nossa mente. Quem anda nas trevas não sabe para onde ir. Quem anda nas trevas não sabe para onde ir. Mas nós andamos na orientação da palavra de Deus. Acenda a luz, uma luz espiritual. A Bíblia diz para nós, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é para hoje. Ainda que em dias difíceis e tenebrosos, vemos o seu poder vivificador, que opera pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou aquelas palavras para ir para a Bíblia, e ele tira da Bíblia e aplica em nossos corações ainda hoje. A palavra de Deus tem grande valor para os nossos propósitos na terra e para a nossa ressurreição nos céus. O ensinamento da palavra mostra tanto para nós termos vitória na terra, também quando estivermos na glória com o Senhor. Concluindo o Salmo 119. O Salmo 119 nos instrui a respeito da palavra de Deus. Mostra os benefícios de obedecer os preceitos da palavra do Senhor. É isso que nós estamos estudando hoje. O Salmo 119, tesouro, os tesouros do Salmo 119. Acabamos de ver nessa escola dominical. Jamais andará em trevas quem anda na verdade. Nós estamos na verdade, nós não estamos em trevas. Concluindo ainda, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Ame a palavra de Deus e desfrute de paz. Olha o Salmo 119, 162. Como sou feliz por causa das tuas promessas, tão feliz como alguém que encontra um grande tesouro. O salmista diz, encontrei a tua palavra, estou alegre como alguém que encontrou um grande tesouro. A palavra de Deus é uma propriedade valiosa e um guia para nossas vidas. Deus te abençoe e proteja sempre. Estamos com a Bíblia aberta, celebrando com júbilo ao Senhor a Bíblia, a palavra do Senhor. Deus nos abençoe em nome de Jesus.